Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor doutor Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e estarei com vocês ministrando a disciplina Didática, Teorias Pedagógicas e Educação do Campo, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação do Campo, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas, IFMNG. E estou aqui para dar-lhes boas-vindas e apresentar o curso. Penso que você já está um pouco familiarizado com o nosso curso, mas não custa nada relembrar um pouco. Afinal, a prática não pode nos levar à perfeição. Nessa pós-graduação, nós visamos a formação continuada para a atuação docente e de gestão, considerando as especificidades da educação do campo. Nessa disciplina, nós discutiremos a didática e a preparação para essa atuação, o que não difere muito da formação em didática geral. Porém, nós devemos focar a atenção nas especificidades da educação do campo, que são muitas. Lembro que nossa formação contempla a preparação para o mercado de trabalho, mas mais do que isso, deve preparar vocês como profissionais capazes de pensar criticamente e de se posicionarem diante dos mais diversos problemas sociais. Assim, fazer a diferença quanto aos dilemas existenciais de produção da região em que nós habitamos e do mundo em que nós vivemos. Nesse sentido, a formação será focada em vocês, estudantes, reconhecidos como sujeitos ativos da sua aprendizagem. Na formação à distância, nós priorizamos a utilização de recursos tecnológicos interativos, como mediadores do trabalho colaborativo de construção do conhecimento. Sua base assenta-se na perspectiva reflexivo-investigativa e na resolução de problemas. Nesse sentido, os ambientes de ensino-aprendizagem constituem-se em espaços que estimularão o aprender a aprender e que possibilitarão a vocês o trabalho em equipe, com a partilha de experiências, soluções de questões, readequação de ações, domínio de diferentes formas de acesso à informação, de modo a auxiliá-los a desenvolver a capacidade crítica de avaliar, reunir e organizar as informações mais relevantes para construir o cotidiano da sua prática docente na educação do campo. Daí vocês devem estar se perguntando, mas por que todo esse discurso, que é semelhante ao que nós já vimos, a cada nova disciplina? Bom, esse discurso tem tudo a ver com a nossa disciplina. Em nossa formação como professores, a didática é o campo de estudo que nos habilita aos conhecimentos e rotinas reconhecidos como importantes para a promoção da formação do conhecimento geral dos alunos acadêmicos. Então, essa tarefa de apresentar o curso, assim como a disciplina, plano de ensino e cronograma, é o primeiro passo de nossa formação em didática. Esse é um elemento que, apesar de parecer algumas vezes repetitivo, tem a função de situar o cursista na sua formação. Então, a partir dessa, eu espero que todos consigam dar sequência à disciplina de modo regular e com a possibilidade de retomar as informações de orientação quanto à mesma, sempre que se fizer necessário. Afinal, nem todos aprendemos da mesma forma ou no mesmo ritmo, não é mesmo? Bom, posta tal abertura, dou seguimento com a apresentação da disciplina, plano e cronograma. Passemos ao nosso curso. Nós estamos na pós-graduação Lato Sensu de oferta própria em Educação do Campo, oferecido pelo SEAD, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que iniciou-se em 2018. A coordenadora do curso é a professora Alessandra de Jesus Meire e estamos na disciplina Didática, Teorias Pedagógicas e Educação do Campo, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Essa pós, ela contempla a área de conhecimento da educação, na modalidade de educação à distância, e como já apresentei, estamos falando da educação do campo. A forma de oferta é de metodologia de educação à distância. É um curso de duração de 15 meses, com carga horária total de 400 horas. Então, passando à apresentação do curso, nós estamos aqui num curso de pós-graduação Lato Sensu, uma especialização em educação do campo, que oferece a possibilidade de atender a sujeitos que são, muitas vezes, negligenciados por profissionais para um trabalho com um público essencialmente urbano. Pensar as especificidades da educação no campo contempla entender que a escola ela é construída dentro do contexto sócio-histórico e cultural no qual ela se insere. E nós temos a formação em didática nas diversas áreas de formação, na pedagogia, nas licenciaturas, nas pós-graduações em educação, etc., via de regra pensadas para a educação formal
em ensino regular e em ensino típico das escolas de centros urbanos. Agora, nessa especificidade, nós temos que nos voltar nosso olhar para a educação no campo. Então, essa educação do campo prepara profissionais sensíveis e conhecedores dessas especificidades, reconhecendo que organizar uma escola e organizar um processo pedagógico para um grupo que apresenta as especificidades do campo se fazem necessárias. Então, pensando na formação de vocês e no seu perfil, a nossa formação deve oferecer um trabalho que possibilitarão vocês exercer a docência nas escolas das redes públicas e ou particulares, assim como assumir funções técnico-pedagógicas e ou de gestão, assumir funções técnico-pedagógicas nos setores administrativos das entidades mantenedoras, entre outras funções, sempre com esse olhar, ou sempre pensando nas especificidades das escolas no ambiente de educação do campo. Quanto aos objetivos da nossa pós-graduação, vocês já devem ter visto isso na nossa primeira unidade, esse material que eu estou discutindo com vocês está no nosso projeto pedagógico do curso. Em termos de objetivos gerais, nós temos que a proposta da pós é contribuir para a formação continuada de professores para atuarem na educação do campo, entendendo a importância dos povos do campo, sua cultura e as formas produtivas sustentáveis para o fortalecimento de sua permanência no campo. Em termos de objetivos específicos, contemplamos desenvolver novos saberes pertinentes à valorização da educação do campo, elaborar metodologias construcionistas, assim como materiais didáticos que levem em conta uma abordagem transversal, desenvolver projetos de pesquisa acadêmica e aplicada sobre a educação do campo, elaborar metodologias tendo em vista o sujeito como produtor de conhecimento, emancipado e autônomo, adotar práticas cooperativas nos espaços de produção de materiais e projetos, possibilitar a interlocução entre o professor e os demais profissionais com relação aos saberes do campo, identificar recursos que possibilitem o desenvolvimento de estratégias pedagógicas na educação do campo e contribuir para a implementação democrática, participativa e responsável de programas de projetos educacionais próprios para o público da educação do campo. Entrando agora na nossa disciplina, didática, teorias pedagógicas e educação do campo, nós temos como ementa as diferentes concepções de educação, implicações na prática pedagógica, as tendências pedagógicas, pressupostos e características, a didática, princípios da didática e seus reflexos na prática pedagógica, o processo de ensino-aprendizagem, considerando diferentes concepções e seus componentes, o trabalho pedagógico, considerando diferentes formas de trabalho pedagógico na contemporaneidade, com ênfase nos projetos de trabalho, na pluralidade cultural, considerando conteúdos culturais, cultura da organização escolar, e o planejamento de ensino, considerando os elementos de um planejamento de ensino, como os objetivos, conteúdos, métodos, recursos e avaliação. Observem que essa ementa é uma ementa típica de uma disciplina de didática pensada para um curso urbano, para a formação de educação numa escola regular e pensada num ambiente urbano. Então eu pretendo trazer para a nossa disciplina, além desses elementos que são importantes, uma consideração sobre as especificidades da formação, ou as especificidades da atuação do docente para a educação do campo. Eu imagino que essa vai ser uma hercúlica, no sentido de que só essa ementa, como está aqui proposta, contempla uma carga horária de 60 a 80 horas num curso regular e, além dessa, eu pretendo trazer os elementos da educação do campo e que nossa carga horária é metade disso. Então, eu vou tentar enxugar um pouco essa proposta inicial que está prevista na ementa, que contempla a formação em didática, trazer os elementos mais essenciais dessa e complementá-la com a discussão da educação do campo. Em termos do objetivo geral, eu já começo a organizar isso com a ideia da educação para o campo.
nós pensamos em promover a discussão crítica sobre os princípios e pressupostos históricos, filosóficos, políticos e sociais que fundamentam a ação docente na educação do campo, assumindo as diferentes abordagens do processo de ensino-aprendizagem e em vista às concepções de sociedade, ser humano, educação, ensino-aprendizagem, metodologia, avaliação e a relação professor-aluno que permeiam esse processo. Como objetivos específicos, pretendo possibilitar a reflexão crítica sobre o planejamento escolar enquanto elemento norteador do processo ensino-aprendizagem, articular elementos básicos às concepções de educação e conhecimentos que fundamentam a prática docente, possibilitar a compreensão sobre a avaliação como processo intencional de favorecimento da aprendizagem discente e do trabalho docente, possibilitar ao aluno a reflexão aprofundada sobre o que vem a ser o fenômeno da aprendizagem e no que consiste, como estimulá-lo ou reprimi-lo. Todos esses elementos, como vocês podem estar observando, pensados dentro de uma lógica de uma didática clássica, em que eu pretendo considerar as variações e as especificidades da educação para o campo. Em termos do conteúdo pragmático, e aí eu vou fazer a ressalva já aqui nessa videoaula de que esse conteúdo pragmático ele está pensado em termos do nosso caderno didático, em termos do caderno didático proposto para a disciplina, e que eu vou fazer mais algumas adequações, vou trazer algumas complementações de modo a conceber ou de modo a viabilizar a discussão específica para a educação do campo. Então, em termos do conteúdo programático, a disciplina ela é dividida em 4 unidades ou 4 semanas, como nós já trabalhamos regularmente nessa estrutura da educação à distância, onde a primeira unidade eu vou falar um pouco das concepções de educação de modo geral, assim como trazer já alguns elementos da educação do campo. Na unidade 2, trabalharemos com as tendências pedagógicas, assumindo uma série de tendências, a neoliberal, a tradicional liberal, liberal renovada, libertadora, e discutir a didática adotada nas relações de ensino-aprendizagem. Esse elemento ele não tem uma especificidade muito grande em termos da educação do campo, a menos que a gente assuma uma perspectiva de que algumas delas podem ser mais indicadas, ou determinadas tendências podem ser mais indicadas, considerando essa especificidade da educação do campo. Mas a lógica central é entender que cada uma das tendências já apresenta realmente uma proposição que é mais adequada para um determinado contexto ou um determinado público, ou seja, a consideração da educação do campo vai ser só a cereja do bolo para a gente discutir nessa disciplina. Na unidade 3, vou pensar um pouquinho aí nas diferentes formas de trabalho pedagógico na contemporaneidade, pensando no trabalho pedagógico, organização escolar, pluralidade cultural, conteúdos culturais, assim como um pouquinho nos projetos de trabalho, pensando nos fundamentos e características desses. Aí sim, devo trazer mais material considerando a especificidade da educação do campo. E por fim, na nossa unidade 4, vou trabalhar com planejamento de ensino, pensando em objetivos, métodos, recursos de avaliação, considerando o planejamento em um sistema educacional, a lógica do planejamento escolar, plano curricular e plano de ensino, novamente pensando também as especificidades da educação do campo. Em termos da metodologia do nosso curso, ela dar-se-á de forma dialógica, com as atividades presenciais e à distância, com atividades tais como as aulas expositivas e dialogadas, o diálogo e a interlocução de vocês através dos fóruns, a exploração do ambiente virtual, em especial da nossa biblioteca virtual e de outros vídeos de aula que eu vou postar para vocês, atividades aplicadas de prática do uso do computador. No ambiente virtual serão realizados também debates e esclarecimentos que incluirão leituras dos textos disponibilizados e participação no fórum, ou mais precisamente, nos diversos fóruns. Nós teremos 4, um relativo a cada uma das semanas do curso, ou a cada uma das unidades do curso, além dos fóruns tirar dúvidas e para esclarecer alguma eventualidade. Em termos da avaliação, os aspectos a serem avaliados vão considerar o domínio do conteúdo,
Participação com a demonstração de interesse e iniciativa, em especial no ambiente virtual de aprendizagem, né, no nosso AVA, assim como no seminário presencial. Assiduidade e pontualidade na entrega das atividades. Participação nas aulas, né, de forma crítica e reflexiva, então estou falando aí muito das atividades do fórum. A criatividade e responsabilidade quanto à construção do seu conhecimento. O zelo pelo material de uso coletivo, em especial nas atividades presenciais a serem realizadas no polo, o relacionamento interpessoal, tanto presencial quanto no ambiente virtual de aprendizagem, né, na nossa sala, e a ética e postura profissional. Em termos dos instrumentos de avaliação, assim como a gente já vem trabalhando nas disciplinas anteriores, nós teremos uma avaliação online no valor de 15 pontos, a participação no ambiente virtual também avaliado em 15 pontos, um seminário temático no valor de 20 pontos, a avaliação presencial semestral com 40 pontos e a autoavaliação de 10 pontos, totalizando aí os 100 pontos para a formação nessa disciplina. Em termos da bibliografia, ela se divide em básica e complementar, como previsto em qualquer plano de ensino e em qualquer projeto pedagógico de curso. Nós temos aqui uma bibliografia clássica para um curso de didática, então vejam, Haidt com o curso de didática geral, Libânio com o livro didática, e aí uma Veiga Passos com uma Passos Veiga repensando a didática, então textos clássicos da formação em didática, assim como a bibliografia complementar, contando ainda com Libânio, a democratização da escola pública, Melo com o livro didática, o outro livro da Ilma Passos Veiga, didática, o ensino nas suas relações, da Ilma ainda práticas de ensino, por que não, que são livros clássicos para a discussão da didática e que complementam, que são utilizados para a construção dos cadernos didáticos que nós vamos trabalhar, especificamente para o caderno didático da disciplina de didática que nós devemos utilizar, e eles são também base para a fundamentação das diversas outras fontes que eu vou complementar ao nosso caderno didático, que trazem a discussão de didática, mas aí já esses cadernos complementares já pensada para a educação do campo. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Nessa disciplina nós seguiremos acompanhados por mim e pelos respectivos tutores presenciais e à distância. Como de praxe, solicito que durante as aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem nos nossos fóruns. Além desses, nós teremos alguns fóruns e outras videoaulas relativas às semanas do curso, assim como diversas atividades avaliativas online e presenciais. Para que você tenha um bom desempenho, não deixe o material acumular. Então vá acompanhando o calendário e realizando as atividades em dia. Aproveite as oportunidades de interação com seus pares nos fóruns e chats, assim como nos encontros presenciais. Antes de fechar, eu gostaria de reforçar apenas um último ponto. Como estamos numa pós-graduação, nós não temos um caderno didático único, preparado anteriormente para a especificidade desse curso. Assim, em nossa biblioteca virtual, eu elencarei diversos materiais que utilizaremos para essa pós. Serão capítulos sobre didática, considerando sobre a educação do campo, de diversos livros, outros cadernos didáticos, assim como deixarei material para complementar para vocês trabalharem em nosso seminário temático e produção do artigo do trabalho de conclusão de curso, ok? Todos os materiais base serão devidamente elencados no nosso ambiente virtual de aprendizagem, assim como no cronograma da disciplina. Portanto, podem ficar tranquilos quanto a esse acompanhamento. Por enquanto é isso. Um bom início e bons estudos para todos.